Eu estou voltando para aniquilar todos os que não foram fiéis a mim. Do livro de Apocalipse, escrito por João, essas trombetas não são apenas sons. Elas são anúncios de eventos cataclísmicos, mudanças cósmicas e mensagens profundas sobre o destino da humanidade. Cada trombeta carrega consigo um significado poderoso, revelando aspectos ocultos da fé e do futuro. Prepare-se para explorar cada uma delas, entender suas consequências e o que elas nos dizem sobre o mundo em que vivemos hoje. Então, apertem os cintos e abram suas mentes, porque a jornada rumo ao conhecimento das 7 trombetas do Apocalipse está prestes a começar. A primeira trombeta, o som do juízo. No silêncio abismal que precede o toque da primeira trombeta, um pressentimento de mudança paira no ar. O céu, antes sereno, agora se turva, prenunciando a alvorada de um juízo divino que ecoará através dos séculos. A trombeta ressoa, e com ela, um evento cataclísmico se desenrola. Granizo e fogo, elementos que simbolizam tanto a fúria quanto a purificação, são lançados à terra, misturados com sangue, uma imagem vívida que nos leva a refletir sobre a fragilidade da criação. O impacto é devastador. A terra, que há muito tempo sustenta a vida com suas árvores frondosas e ervas verdejantes, agora enfrenta o castigo de uma ira que se manifesta em chamas. 1/3 das árvores são consumidas, testemunhas silenciosas de um tempo em que a humanidade ignorou as advertências. A erva verde, símbolo da fertilidade e da renovação, é reduzida a cinzas, encobrindo o solo com um manto de desolação. Esta primeira trombeta não é apenas um sinal de destruição, mas um chamado à reflexão e ao arrependimento. É um lembrete sombrio de que, quando se ignora a harmonia divina entre o Criador e a criação, as consequências podem ser devastadoras. A natureza, em sua beleza e fragilidade, é uma extensão do amor de Deus, e quando essa relação é rompida, o juízo se manifesta. A segunda trombeta, a devastação marinha. No livro do Apocalipse, a segunda trombeta ressoa como um aviso sombrio de calamidade e mudança. Ela traz consigo uma visão aterradora. Um grande monte em chamas, como se fosse um símbolo da ira divina, despenca-se em direção ao mar, dispersando chamas e cinzas pelo horizonte. Este evento cataclísmico muda o rosto do mundo marinho, transformando 1/3 das águas em um vermelho profundo e ensanguentado, como se o próprio oceano estivesse lamentando a morte de suas criaturas. A imagem do mar se tingindo de sangue é mais do que uma mera representação poética. É um ícone de devastação que reverbera em toda a criação. A morte de 1/3 dos seres vivos marinhos não é apenas uma tragédia ecológica. É um alerta sobre a fragilidade dos ecossistemas que sustentam a vida. A biodiversidade marinha, que sustenta a cadeia alimentar e o equilíbrio do planeta, é severamente comprometida. Peixes, mamíferos marinhos e uma infinidade de organismos, que há milênios povoam essas águas, desaparecem em um só golpe, resultando em um silêncio ensurdecedor onde antes havia vida. Além disso, a destruição de 1/3 dos navios representa um golpe fatal para economias costeiras e comunidades que dependem do mar não apenas para sustento, mas como parte de sua identidade cultural. A cena se desenrola em portos que, em um instante, se tornam fantasmas, com suas embarcações afundadas ou destruídas. Pescadores, marinheiros e comerciantes enfrentam um futuro incerto, onde a luta pela sobrevivência se intensifica. As nações que dependem do comércio marítimo sentem um impacto econômico, com cadeias de suprimento interrompidas e mercados desestabilizados. Essa trombeta ecoa um chamado à reflexão sobre o nosso relacionamento com o mar e os seus recursos. O que pode parecer uma calamidade distante, prevista nas Escrituras, ressoa profundamente em nossos dias. A poluição, a sobrepesca e a exploração exacerbada do oceano já são realidades que estão causando danos irreversíveis ao nosso ecossistema marinho. A terceira trombeta, o grito da terra e o lamento da humanidade. Em um instante de grande angústia e terror, o céu se rasga e o som ensurdecedor de uma trombeta ecoa por toda a criação. A terceira trombeta ressoou, e com ela, os sinais de um juízo que não poderia ser ignorado. As imagens de um mundo à beira do colapso emergem diante de nós, e, tragicamente, a natureza, que sempre foi nossa aliada, transforma-se em uma adversária implacável. Uma estrela, que recebeu o trágico nome de Absinto, desce dos céus como um presságio de calamidade. Sua queda é não apenas um evento cósmico, mas um símbolo da amargura que invade o coração da Terra. Ao tocar as águas dos rios e das fontes, o seu impacto torna 1/3 delas amargas, levando uma sombra de desespero sobre a humanidade. A pureza da água, tão essencial para a vida, agora se torna um veneno que corrompe a própria essência do ser. Nessa revelação apocalíptica, é impossível não perceber a fragilidade da vida humana. De que adianta todo o progresso e as conquistas tecnológicas, se o elemento básico e vital que sustenta nossa existência é retirado de nós? O líquido que sacia a sede, que fertiliza a terra, que alimenta as esperanças, agora é a causa da morte e do sofrimento. Muitos, em busca de alívio, se deparam com a amarga realidade. As fontes, outrora cristalinas, tornam-se armadilhas traiçoeiras que ceifam vidas inocentes, transformando o cotidiano em um lamento coletivo.
A crise da água potável, simbolizada pela trombeta e pela estrela caída, não é apenas uma questão física, é um chamado divino à reflexão. Quarta trombeta. Encontramos uma descrição poderosa e simbólica da quarta trombeta, um evento celestial que provoca uma escuridão profunda. Quando essa trombeta é tocada, a luz do sol, da lua e das estrelas é ofuscada em um terço, trazendo consigo uma atmosfera de meditação e reflexão. Essa escuridão não é apenas física, ela ressoa como uma mensagem espiritual, ecoando a condição da humanidade em um tempo de afastamento de Deus. A luz, frequentemente associada à presença divina, ao conhecimento e à verdade, representa a orientação que precisamos em nossas vidas. A quinta trombeta, o lamento da desolação. No vasto e enigmático cenário do Apocalipse, a quinta trombeta ressoou como uma advertência divina, marcando o início de um período de intensa aflição. Com o som estrondoso da trombeta, o céu se fez silêncio e, em seguida, um anjo desceu dos altos céus, trazendo consigo uma ordem aterradora: abrir o poço do abismo. A partir desse abismo, uma névoa densa e obscura emergiu, revelando a liberação de uma nuvem de gafanhotos. Estas criaturas, imbuídas de um poder sobrenatural, foram enviadas não para aniquilar, mas para atormentar. As descrições desses gafanhotos são aterradoras e evocam imagens de pesadelos. Com rostos de homens, cabelos longos como os de uma mulher e dentes afiados como os de leões, eles representam um tormento que vai além do físico. Sua missão: causar um sofrimento imenso sobre aqueles que não possuíam a marca de Deus em suas fronteiras. Essas marcas simbolizavam a proteção divina, um selo de esperança em tempos de trevas. O efeito desses gafanhotos é uma metáfora poderosa para os tormentos espirituais e físicos que podem surgir na vida de alguém que se afasta de Deus. Em um mundo sem a luz divina, os humanos ficam expostos à dor e ao desespero. O sofrimento não resulta simplesmente da ação de seres sinistros, mas é uma consequência trágica da ausência de conexão com o Criador. A dor que esses gafanhotos impõem não leva à morte, mas ao clamor e ao desespero. As pessoas sofrem, clamando por alívio, mas suas súplicas ecoam em um abismo de desespero. A sombra da sexta trombeta, um chamado à reflexão. Nos ecos distantes do tempo, a sexta trombeta ressoa como um alerta sombrio e grave. Em Apocalipse 9, 13 e 21, somos confrontados com uma cena apocalíptica de terror e destruição, onde 4 anjos são libertados das correntes que os prendiam nas águas do Eufrates. Este não é apenas um evento de devastação, é um símbolo vívido das consequências do pecado e da rebelião da humanidade contra Deus. Quando a trombeta soa, um exército imenso de cavaleiros surge, trazendo consigo uma onda de destruição. A descrição do fogo, fumaça e enxofre evoca um quadro aterrador, lembrando-nos das forças implacáveis que podem ser desencadeadas quando o ser humano se afasta do seu Criador. Essa calamidade não é apenas física, ela penetra as profundezas da alma, evidenciando a gravidade das escolhas feitas ao longo da história. Esses 4 anjos, uma figura de autoridade e juízo, representam não apenas a ira divina, mas também a justiça que se faz necessária diante da rebelião. O fato de que 1/3 da humanidade seja afetado serve como um poderoso lembrete da fragilidade da vida e da severidade das consequências que surgem da desobediência. A sétima trombeta, o clamor da vitória divina. Em um panorama cósmico onde o bem e o mal travam uma batalha incessante, a sétima trombeta ressoa com uma força majestosa, ecoando através dos corredores do céu e reverberando nas almas de todos os que anseiam pela justiça divina. O momento é sublime, pois finalmente, após longas e angustiosas provações, o plano de Deus se revela em sua plenitude. Quando a trombeta é tocada, uma onda de celebração irrompe. Os anjos se reúnem, e as criaturas celestiais exclamam em uníssono, reconhecendo que o reino do mundo se torna, definitivamente, o reino de Cristo. Esta transição não é apenas uma mudança de domínio, mas a realização de uma promessa antiga, a de que o mal não prevalecerá e que a justiça de Deus será estabelecida sobre todas as coisas. As palavras do Apocalipse vibram com uma verdade inabalável: o poder do mundo se tornou o poder de nosso Senhor e de seu Cristo. Neste instante de glória, os juízos de Deus são desvelados em toda a sua plenitude, revelando que cada lágrima, cada clamor por justiça, cada coração partido foi ouvido e que o amor divino se manifesta em ações concretas. Aqueles que creram e esperaram têm seu momento de triunfar, enquanto os ímpios encaram a realidade de seus atos. Esta sétima trombeta é um símbolo da vitória de Deus sobre o mal. Ela é um chamado à reflexão, um convite a examinarmos nossas próprias vidas à luz da eternidade. O que fazemos com o tempo que nos é concedido? Estamos alinhados ao propósito de Deus ou perdidos nas distrações deste mundo? O toque da trombeta nos lembra de que um novo céu e uma nova terra estão à vista, onde não haverá mais dor, tristeza ou injustiça. A visão do trono celestial, onde Deus reina sobre todas as nações, convoca a humanidade a um novo começo. Nesta nova criação, harmonia, paz e amor prevalecerão. Aqueles que perseveraram nas dificuldades e se mantiveram firmes na fé encontrarão seu lugar em meio à luz eterna. A sétima trombeta, portanto, não é apenas um sinal do fim, mas o começo de tudo que é bom e perfeito.
E, assim, somos chamados a viver com esperança e coragem, celebrando cada dia como um passo mais perto do grande dia em que ouviríamos, não apenas a trombeta, mas também a voz do Criador, que dirá: eis que faço novas todas as coisas. A vitória de Deus está selada, e com ela, nossa eterna celebração como co-herdeiros de seu reino. Chegamos ao final da nossa jornada pelas 7 trombetas do Apocalipse, um tema tão fascinante quanto intenso, que nos convida a refletir sobre os mistérios e simbolismos contidos neste poderoso livro. À medida que exploramos cada trombeta, percebemos que elas não são apenas heraldos de desastres, mas também convites à transformação e à consciência. Essas passagens nos lembram da fragilidade da vida e da importância de estarmos atentos ao nosso propósito e ao nosso papel no mundo. Esperamos que você tenha encontrado novas perspectivas e insights ao longo deste vídeo. Afinal, as trombetas não tocam apenas para anunciar juízos, mas para nos alertar sobre a necessidade de mudança e renovação. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas reflexões sobre temas profundos e relevantes. Compartilhe também nos comentários o que mais te impactou e como você interpreta o significado das trombetas em sua vida. Até a próxima, e que possamos sempre ouvir os chamados que ecoam nas alturas.